Muito bem, gente. Estamos aí iniciando uma nova série de 5 minutos, né? Nós vamos fazer esses programas, 12 programas de 5 minutos sobre um assunto, ao mesmo tempo que as pessoas parecem que entendem, por outro lado também a gente vê que há muita falta de entendimento. É o conteúdo de nós orar, de falarmos sobre oração, né? Oração, como é que isso aí? A oração, gente, é algo de maneira simples que eu poderia te dizer, é nós falarmos com Deus, né? Mas esse conteúdo é amplo, ele não é só uma questão de Novo Testamento, no Velho Testamento também. Então a questão de nós conversarmos com Deus, gente, e aí o detalhe que eu quero passar é daqui a pouco a gente conversar justamente sobre a oração segundo a vontade de Deus, né? Nós vemos um texto muito conhecido no Velho Testamento, falando lá em 2 Crônicas, né? Falando a respeito se o meu povo, né, se humilhar, orar e me buscar, né, e se converter dos seus maus caminhos, disse Deus que ouviria as orações, sararia a terra. Esse é um conteúdo importante porque muitas vezes nós conversamos com Deus numa linguagem muito nossa, do nosso entendimento. Mas o ideal é que nós conversássemos com Deus, que é uma comunhão, essa oração, com entendimento a respeito de quem Ele é, do seu caráter, né? Quanto mais, vamos aqui falar sobre isso nesses 5 primeiros minutos. Quanto mais você conhece a Deus e tem entendimento da verdade, mais as suas orações são mais adequadas no conteúdo de eficiente, né? Eu estou conversando com alguém que eu conheço. Você entende? Quando você conversa com alguém que você não conhece, o seu caráter, a sua personalidade, você pode estar falando muita coisa ou de repente está pedindo e você nem conhece a pessoa, não sabe como é que ela é. Mas quando você vai andando com Deus, o teu modo de orar começa a mudar, né? Não é que a oração ela mude porque é a minha comunhão com Ele. Vamos botar dentro dessa regra. O que é a oração, pastor? É a minha comunhão com Ele. É o meu conversar com Ele. É a maneira de eu me expressar com Ele e, obviamente, nós sabemos que Ele também fala conosco. Se Deus é uma pessoa, eu sou uma pessoa, é um relacionamento e nós podemos chamar disso de oração. Nós podemos falar que é essa comunhão importante que nós precisamos ter, né? Nós sabemos, por exemplo, no Novo Testamento, ela é escrito, perseverai na oração, né? Paulo fala, orai sem cessar. Então, é uma comunhão intensa que nós temos com Deus. Mas aquilo que eu quero passar para o teu coração, nesse primeiro vídeo, é só para você compreender que à medida que você conhece mais a Deus, a sua oração vai se tornando mais eficiente, essa comunhão ela é mais própria, nós vamos identificando mais, nós vamos sabendo, a gente vai sabendo no nosso interior como é que a gente chega à presença de Deus, né, e fala com Ele, tá certo, gente? Isso é importante, porque vamos falar desse ângulo que eu não vou falar em si de uma oração num conteúdo de adoração, de louvor, porque esse espírito está em nós como novas criaturas, de sermos pessoas gratas, né? Gratidão, tudo aquilo que você expressa como gratidão, o teu espírito para com Deus, gente, isso tudo é um relacionamento que eu estou tendo com Ele, né? Quantas vezes você já saiu de casa agradecendo a Deus pela tua casa, agradecendo pelo trabalho, pelos teus filhos? Você faz isso de coração e Deus recebe, ok? Então, quando é esse meu coração, que é o meu ser espiritual, conversando com Deus, a gente precisa entender um pouquinho sobre a vontade dEle. É super interessante isso, né? Você vê, as declarações de Jesus eram inúmeras, né? A respeito, assim, vamos lá, por exemplo, no Evangelho de João, tem várias passagens dizendo que Jesus não veio fazer a sua vontade, mas a vontade daquele que enviou, né? Então, quando a gente se relaciona com uma pessoa debaixo da vontade dela, é bem diferente. Então, eu quero falar sobre essa oração. É essa que nós vamos conversar e algumas coisas que a gente pode compartilhar, que é a oração segundo a vontade de Deus, ok? Isso aí vai te ajudar bastante, que de repente você está pensando assim, pastor, eu não sei, eu estou orando aqui, mas será que isso é da vontade de Deus? Eu estou aqui orando e tal, sei lá, eu estou querendo isso, mas será que Deus quer isso e tal? Isso é uma coisa bem importante no corpo de Cristo, muito importante. Nós temos essa sensibilidade de reconhecer, não só por comunhão com Deus, mas pela sua palavra, se nós estamos orando de maneira correta.
Se nós estamos ali com, vamos dizer assim, o aval do céu naquelas orações, né? E muitas vezes eu posso estar tendo um comportamento, você já viu um comportamento, eu vou terminar dizendo isso para você, né? Teu filho quando tinha 3, 4 anos, ou de repente está nessa faixa de idade, de repente ele te pede algo, cara, que você sabe que naquele momento ele não tem capacidade de receber e ele nem pode, porque ele não vai usufruir daquilo, né? E aí você vai ter que explicar isso para ele e tal. Então o que acontece? Ele é filho? É. Nós somos filhos, novas criaturas. Ele é pai? É. Mas o nível da minha maturidade, né? Ou ao contrário, o nível da minha imaturidade não permite que fique perfeito isso, né? Esse encontro do meu pedido com a vontade de Deus pelo simples fato que nós somos o quê? Nós somos crianças, né? Também tem isso, né? A maior parte, gente, do povo de Deus ainda vive na imaturidade. Então, na imaturidade, nós temos lá várias maneiras de pensar a respeito do que a gente quer, deseja, e a gente vai colocar tudo isso em termos de oração para Deus. Então, por isso que eu te disse, vamos crescendo com Deus, vamos amadurecendo com Deus, que as coisas vão se encaixando. A gente vai acabar indo para esse lugar de estar fazendo orações segundo a vontade de Deus. E aí as coisas começam a funcionar muito bem. Legal? Vamos embora participar então desses 12 encontros aí. Fica firme, fica ligado e nós vamos continuar com essa série de mensagens.